todos, muito boa noite. Antes de mais, pedimos desculpa por este atraso. Os deputados reuniram-se hoje em plenária para o debate sobre o Estado da Nação. Diversas intervenções marcaram a sessão. O primeiro-ministro e chefe de governo, Patrício Trovoada, fez uma caracterização do país real. Que país encontramos após 4 anos de coligação? Questionou o primeiro-ministro Patrício Trovoada para depois apresentar a forma como encontrou, sobretudo, as finanças públicas de São Tomé e Príncipe. Somos mais de 200 mil habitantes em São Tomé e Príncipe e hoje cerca de 10% da população são funcionários públicos, funcionários da administração pública. Esse rácio é superior ao da França, da Inglaterra, da Bélgica, dos Estados Unidos, de todos os países ricos em que a eficiência e a qualidade da cobertura dos serviços públicos nada tem a ver conosco. No final de 2018, o Estado empregava 17.794 agentes e a massa salarial era equivalente a 41 milhões de euros. Hoje, o Estado emprega 20.600 trabalhadores e tem uma massa salarial equivalente a quase 60 milhões de euros. Isto corresponde a um crescimento médio anual aproximativamente de 5 milhões de euros nos últimos 4 anos. Dito de outro modo, em cada ano foi-se acrescentando mais um mês de salário, sem nenhum impacto em termos de produtividade e crescimento da economia. A prova disso é que a economia cresceu numa tendência inversa, abrandando de forma consequente para chegar a um crescimento de 0,9% em 2022, o que corresponde a uma quase estagnação da economia, à qual se juntaram elevados níveis de inflação e que justificam o estado atual de pauperização da economia. Convém ainda notar que já em 2018, as receitas correntes, ou seja, impostos, contribuições, receitas diversas, cobriam 78% das despesas de funcionamento do Estado. Hoje cobrem 68%. E se estivéssemos a executar o compromisso assumido pelo governo anterior de aumento do salário mínimo em 2022, 2023 e 2024, com o nível de receitas atuais, o Estado só poderia funcionar e pagar salário e as despesas do funcionamento, unicamente durante 7 meses, sendo obrigado a tudo fechar durante os restantes 5 meses do ano. Em 4 anos, os encargos do Estado cresceram de cerca de 37 milhões e 700 mil euros. A questão das dívidas internas acumuladas nos últimos 4 anos é outra situação que compromete seriamente a situação económica do país. A dívida interna do Estado para com os fornecedores aumentou de forma exponencial. Em 2018, tínhamos uma dívida para com o fornecedor em termos de déficit corrente de 4,4 milhões de euros. Em 2019, 11,2 milhões de euros. Em 2022, 27,3 milhões de euros. E devemos ainda acrescentar mais de 16 milhões de euros de condenação em tribunais internacionais, uma delas resultando da apreensão dos navios petrolíferos. Por outro lado, as empresas públicas que deveriam contribuir para o cofre do Estado tornaram-se um verdadeiro cancro para o país, com as suas metastases de dívidas, corrupção, nepotismo e negócio obscuro de toda a espécie. Para falar da Enapor, a situação da anterior gestão, que pode constituir crime e está sob a alçada da investigação do Ministério Público, como as denúncias públicas dessas últimas semanas, só vieram acrescentar as suspeitas graves de prática repetida e teimosa de crimes financeiros. A Enapor tem uma dívida acumulada de 16 milhões de dólares com a Segurança Social, 31.781.000 com IRS, IRC, Imposto de Selo e Consumo,
e o não pagamento de 5 milhões de dólares a diversos fornecedores. A Enapor, empresa que deveria distribuir dividendo ao Estado, acionista único, deve hoje cerca de 119 milhões de dólares, dívida não totalmente apurada, sendo grande parte dessa dívida ao Estado ou avalizada pelo Estado. São cerca de 4,7 milhões de euros. Esses 4,7 milhões de euros, para termos uma ideia, seria provavelmente um liceu, mas para termos também uma ideia, representam 10 anos de alimentação e despesas correntes, menos salários, para as Forças Armadas e as Forças de Segurança do país. Representam também 2 anos de consumo de medicamento nos nossos hospitais. O mais grave é que o Porto da Ana-Chave pode deixar de operar a qualquer momento. Possui uma grua, um rebocador, uma empilhadora e nenhuma barcaça. As dívidas da empresa de água e eletricidade EMAI e a NASA nos últimos 4 anos também contribuíram muito para o aumento da dívida interna de São Tomé e Príncipe. A ENASA não foge à regra, com uma dívida apurada de 184.605 milhões de dólares, resultante de contribuições à segurança social não paga, não pagou EMAI, uma série de dívidas, sem falar das violações das regras de segurança aérea por parte dos serviços de carga e passageiro, pondo em perigo a segurança aérea e levando quase à interdição do nosso aeroporto internacional. A situação financeira da ENAC é também bastante inquietante, com uma dívida fiscal e parafiscal superior a 15 milhões de dólares e com organismos internacionais de cerca de 21 milhões de dólares. Mas o pior de tudo, o maior risco sistêmico criado para as finanças públicas e a própria sustentabilidade econômica e financeira do país é a maneira como o anterior governo lidou com a EMAI e a relação entre a EMAI e a ENCO e o próprio Estado, empurrando hoje o país para o precipício. Se governar, e governar em tempos difíceis é prever, antecipar, decidir, com prudência e visão estratégica, o governo do primeiro-ministro Jorge Bom Jesus esteve ocupado a fazer totalmente outra coisa. Se não, vejamos. A EMAI, para o povo, é a falta de eletricidade, cortes constantes, danificação do eletrodoméstico, fatura avultada, falta de água, viaturas que circulam pela noite dentro, roubo de gasóleo, etc, etc. A EMAI, como empresa, deixou de ser auditada desde 2018 e está hoje na seguinte situação: falência técnica permanente, com prejuízo insustentável de cerca de 2.725 milhões de dólares, com o resultado operacional negativo que se espera de 850 milhões de dólares para 2022. Fraudes contabilísticas e financeiras. Dívida de cliente de cerca de 400 milhões de dólares. Dívida com banco e fornecedor no valor de 81 milhões de dólares. Roubo sistemático de gasóleo. Faturação em função da cara do cliente. Contrato de prestação de serviços fictícios. Avarias provocadas. Manutenção fora das normas, peças sobressalentes e ferramentas essenciais inexistentes. Mas, sobretudo, a EMAI, o diferencial de preço e o Estado têm uma dívida consolidada com a ENCO no valor de 272 milhões de dólares. Eu repito, 272 milhões de dólares, correspondendo a 44,9% do produto interno bruto do nosso país. Dívida que em maio de 2022 foi convertida pelo governo do Jorge Bom Jesus numa dívida soberana com Angola, para que cada um dos santomenses ficasse com a responsabilidade de pagar, enquanto a ENCO seria vendida sem o peso da dívida da EMAI a outras pessoas. O líder da bancada do ADI referiu que o estado grave em que o país se encontra exige de todos a assunção da responsabilidade para mudar o quadro da situação. Tudo tem a ver com
a forma como o 18º governo recebeu das mãos do governo anterior o país. O exemplo claro que aqui nós vimos foi a situação de energia que degradou-se, piorou consideravelmente, encontrou um país sem reserva cambial para a importação, digamos, de gêneros alimentícios, por isso é que se vive a situação que se vive em termos de falta de alguns produtos básicos, infraestruturas rodoviárias e não só, completamente degradadas. Nós chegamos aqui à conclusão, com a má gestão de fundo de Covid, tanto é que houve informações na altura que havia donativos para fazer face à Covid que estavam no mercado a vender, toda a gente viu isso. Então, são, dentre outros, para não citar todas, as questões que nós, por acaso, depois desse debate, conseguimos aqui apurar. Por isso, podemos dizer que a situação econômica e social do país é muito grave, exigindo de todos a assunção de responsabilidade com vista a inverter a situação. Volto a dizer, exigimos de todos a assunção de responsabilidade para podermos inverter a situação do país. Na nossa perspectiva ainda, tendo em conta tudo quanto foi aqui aflorado, nós entendemos que é preciso entregar a setor próprio, que é o setor da justiça, para, de facto, tomar conta de tudo quanto se viu aqui de anomalia, de gestão danosa que aconteceu no governo anterior. Não será o governo a fazer justiça, mas sim é preciso entregar justiça, aquilo que é da justiça, como já dizia outro. No entanto, a nós, cabe-nos continuar a fazer nosso trabalho como forma de tirar o país da situação em que se encontra. Já o líder da bancada do MLSTP-PSD saiu em defesa do anterior governo. Danilo Santos avançou que o problema estrutural do país e as reservas são questões cíclicas. Os dados de 2018, 14, 18, o seu primeiro-ministro teve uma governação tranquila, pacífica, sem Covid, sem as enxurradas, sem as consequências dos preços. Logo, não podemos esperar que seja tudo igual. Impossível. O seu primeiro-ministro falou de forma reiterada de 20 milhões de empreendedorismo. Aproveite o exercício das funções para comprovar se de facto havia o valor e se saiu, se foi desbloqueado, porque as empresas não assumiram em momento nenhum este valor. Com relação às empresas públicas, Sr. Primeiro-Ministro, aconselho, o deputado Ando já o disse, a ler o relatório que aqui foi mencionado. Tem lá muitas informações que depois vai dizer não sabia, e é conveniente ler. Banco Central. As reservas, Sr. Primeiro-Ministro, em dezembro, eram de 14 milhões de dólares. E não o que disse. Hoje, dia 26, a reserva é negativa. Por isso, nós temos que estar cientes de que o problema estrutural que tem em São Tomé e Príncipe, as reservas e não só, são problemas cíclicos. Nós não produzimos o suficiente para suportar as nossas despesas. Ainda durante o debate sobre o Estado da Nação, a líder da bancada do MCI-PUM pediu ao Governo para fazer um levantamento sobre a produção dos passaportes de serviço. Beatriz Azevedo disse que se o Governo trabalhar com transparência, terá todo o apoio do seu partido. Queremos saber com provas e números. Quantos? Porque nós não podemos estar nesse país de faz de conta. Alguém do nada vende passaporte. Vende passaporte.
Em que país estamos? E como é que esse passaporte foi feito? Quem autorizou? E tudo isso tem que ser responsabilizado. Tem que ser responsabilizado, minha gente. Nós não podemos tomar o bom nome de Santo Tomé e Príncipe, mas por lá fora. Antes Santo Tomé e Príncipe era modelo, não só a nível da democracia, mesmo em termos de corrupção. Hoje, se vão medir a corrupção em Santo Tomé e Príncipe, em que percentagem Santo Tomé e Príncipe encontra em termos de corrupção? Em que condições? Qual é o número? Qual é a percentagem? Senhor Primeiro-Ministro, nós, como disse os meus colegas deputados, que nós vamos estar aqui em Santo Tomé. E eu sei também, como nós temos o deputado do Príncipe, vamos estar na região autônoma do Príncipe para ver como é que o senhor vai trabalhar. E se o senhor trabalhar com transparência, como disse meu colega, e se o senhor ajudar o governo, o tribunal, fazer com que a justiça seja feita, pode contar conosco, senhor Primeiro-Ministro, porque já cansamos, gente, de estar a ver esse país adiado. Nós não podemos suportar mais. O líder do movimento Basta Levi, Nazaré, disse que não acredita que se conseguirá resolver o problema do povo enquanto os partidos continuarem com sentimentos de ódio, rancor e mágoa. Vamos resolver o problema deste povo, desse país, daqui a 4, 8, 12, assim como nós estamos? Eu, Levi, não acredito. E eu tenho certeza que, como nós estamos, muita gente em Santo Tomé também já não acredita. Mas nós não podemos perder esperança com o nosso próprio país. Nós somos santomenses, não podemos, independente da bancada. Daí que nós não podemos construir um país, todos nós, ouvindo as intervenções das pessoas, eu falo para todos, com ódio, com rancor, com mágoa, com revanche, com perseguições, para todos. E isso eu não estou a falar agora. Quem me escutou, eu também falei na legislatura passada. Quando prenderam o Américo, eu falei no público, eu, Levi, falei. Eu disse, será que é este país que nós queremos? Está tudo gravado, os serviços podem buscar tudo que eu falei. Nelson Mandela disse, as mentes com ódio destroem o país. As mentes com amor constroem um país ou uma nação. É preciso sentarmos todos. Mais uma vez eu falei com o saudoso Evaristo Carvalho, ainda presidente da República. Eu falei ainda com o atual presidente da República, que eu acho que essas individualidades, pelas funções que desempenham, é a única que tem a possibilidade de darmos a volta a isso, pondo toda a gente a sentar e para nós discutirmos friamente o nosso país. Se não é mentira, estamos a enganar o povo. O primeiro-ministro, no encerramento do debate, disse que, embora as dificuldades, o governo está empenhado em reverter a situação atual em que o país se encontra. Desse exercício, hoje, toda a gente percebeu a gravidade a curto prazo da situação financeira do país. Mas eu espero também que as pessoas perceberam a determinação do governo, porque nós fomos eleitos para trazer uma solução. E nós, embora as dificuldades que não
Problemas operacionais tiveram na interrupção deste telejornal e, dando sequência, dizíamos que o primeiro-ministro, no encerramento do debate, disse que, embora as dificuldades, o governo está empenhado em reverter a situação atual em que o país se encontra. Desse exercício, hoje, toda a gente percebeu a gravidade a curto prazo da situação financeira do país. Mas eu espero também que as pessoas perceberam a determinação do governo, porque nós fomos eleitos para trazer uma solução. E nós, embora as dificuldades, que não são poucas, nós estamos determinados em continuarmos a trabalhar e nós estamos confiantes que vamos conseguir inverter a situação. O que nós pedimos é que toda a gente tenha consciência da situação e que as pessoas tenham minimamente o sentido de responsabilidade. Um debate sobre o Estado da Nação para acompanhar depois deste telejornal. O Presidente da República visita escolas afetas às madres canossianas. A Direção dos Direitos Humanos do Ministério da Justiça e Direitos Humanos realizou na manhã desta quarta-feira um workshop para capacitar jornalistas e advogados do país. O evento vai servir para criar condições de defesa dos direitos humanos em São Tomé e Príncipe. A ação de capacitação foi destinada a jornalistas, advogados e a sociedade civil. A Direção dos Direitos Humanos do Ministério da Justiça e Direitos Humanos pretende com este evento munir de algumas ferramentas os fazedores de informação, defensores oficiais e a sociedade civil para que os direitos humanos sejam mais reconhecidos em São Tomé e Príncipe. Informar, fazer uma contextualização geral sobre os direitos humanos, informar os jornalistas e capacitar sobre a forma de tratamento de dados, tendo em conta que são os responsáveis pelas notícias que chegam às nossas casas. Então, torna-se muito importante a presença deles para ministrar essa formação e melhor orientar os jornalistas. E no que diz respeito à sociedade civil, a ideia é mesmo essa, saber em que pontos a sociedade civil pode intervir. Nós sabemos que cada vez mais a sociedade civil tem sido muito ativa, participado diretamente em diversos assuntos da nossa sociedade. Então, por essa razão, escolhemos esse público para essa formação. A formação está a ser monitorada por 2 consultores internacionais que estão no país com apoios das Nações Unidas. Além dos jornalistas, advogados e elementos da sociedade civil, estes indivíduos também vão levar o programa de capacitação à Instituição de Direitos Humanos para ajudar os técnicos do serviço a preparar alguns documentos sobre os direitos humanos em São Tomé e Príncipe. Eles também vêm cá para dar-nos orientações, diretrizes sobre a defesa, a elaboração, apresentação e defesa dos relatórios que estão em curso, CDC e CEDAW, que trata-se da Convenção dos Direitos das Crianças e da Convenção sobre todas as formas de discriminação contra mulheres. No próximo mês, uma delegação do país deverá viajar a Genebra para fazer a defesa destes documentos, daí a necessidade de capacitação que os consultores estrangeiros apresentam para o país. O workshop, que teve início na manhã desta quarta-feira, decorre no Hotel Praia e vai durar 2 dias. O Presidente da República efetuou uma visita surpresa ao Jardim das Madres, PMI, Escola das Madres Canossianas. Carlos Villanova quis com a visita se inteirar do funcionamento destas instituições. O chefe de Estado santomense, Carlos Villanova, voltou a deixar o seu gabinete esta quarta-feira para, no terreno,
se inteirar do funcionamento de algumas instituições. Carlos Villanova esteve no patronato e no Jardim das Madres Canossianas. Depois de uma recepção calorosa, ladeado dos mais novos que se deslumbraram com a visita, o chefe de Estado passou a pente fino todas as instalações deste jardim. A cozinha, local onde é confeccionado a dieta alimentar destes mais novos, também não escapou aos olhos de Carlos Villanova. O hospital é o quê? Arroz solto, a moda da terra? Eu vou ficar. Eu posso ficar, né? Uma visita que, segundo o chefe do Estado santomense, representa o cumprimento de uma promessa. Deve ser das congregações mais antigas em São Tomé e também espalhadas pelo mundo. Elas falam em 250 anos, em alguns sítios, na fundação e no aniversário, portanto é muito tempo. E na minha adolescência aquelas instalações eram conhecidas como orfanato. E hoje elas desempenham outro papel muito importante, que é educativo. Há um protocolo com o Ministério da Educação, mas são ensinos especiais. Há vezes de ensino noturno, que são feitas de dia, gente com outro tipo de situações na sua vida normal, mas que é lhes permitido frequentarem o ensino normal para a sua formação académica. Portanto, não fazia ideia da dimensão do número de salas e do número de alunos nos dois períodos, portanto é mais uma informação útil a saber e a acompanhar. O presidente da República deu nota positiva ao trabalho desenvolvido pelas Madres Canossianas. É verdade que é a primeira vez que eu aqui entro e tudo de bom, as referências todas positivas, quer pelo número de alunos, quer pela energia que as crianças demonstram, quer pelo ambiente que se vive aqui, quer pelas instalações. E eu devo dizer às pessoas que fiz uma visita sem estar programada. Portanto, tudo que vi foi sem estar programada porque não sabiam. Se souberam foi quando eu estava já em visitas, o que muito me agradou, aparecer assim de repente e encontrar não só esse calor, mas as condições que vi em todos esses setores. Carlos Villanova ficou admirado pelo facto de todos os alunos saberem o seu nome. Admirou-me em quase todas as faixas etárias, mas isso tudo faz parte da preparação, tanto da escola, é algo com que trabalham com as crianças e elas são o melhor veículo para hoje nós conseguimos alterar as coisas, fazer melhor, quer nas outras áreas, ambiente, no domínio social, na valorização da pessoa humana, e eu vejo que aqui esse trabalho é feito. E não só no meu caso, mas vi que outros dirigentes também estão afixados as suas fotos nas paredes. Isso faz com que há um trabalho que é feito de educação com o crescimento dessas crianças. Em relação ao ensino no patronato, Carlos Villanova avançou que naquele centro nós assistimos a mais uma daquelas situações que, quando nós vivenciamos, quase que nos pomos no lugar dessas pessoas. Nós temos muitos problemas sociais. Nós estamos a lidar com jovens com 4 filhos, com 3 filhos e que têm que deixar todas as lides domésticas para trás para estarem aqui às 7 horas até às 12 para poderem ter essa caminhada da sua formação académica. É muito complicado. E algumas expuseram os seus problemas. Muitas mães solteiras, muitas com dificuldades em poder honrar aquele pequeno compromisso que têm que fazer para que o setor também funcione e lhes possa dar alguma garantia de logística e de trabalho. Tive também que fazer esse papel educativo, fazer-lhes ver que há coisas que são nossas que não têm nada a ver com a escola. Eu, por exemplo, se gosto de ter cabelo rapado, não ter cabelo nenhum, e se a instituição me diz que não, aqui não se pode entrar de cabelo rapado, eu tenho que obedecer às regras da instituição se eu quiser fazer o meu percurso académico. Portanto, isto não pode ser um problema para me impedir de estudar. E então, esse tipo de coisas também é preciso que se digam às pessoas, que elas têm que respeitar o que são as instruções do funcionamento da instituição, como também têm que respeitar o que é o programa curricular do Ministério da Educação. Não se vai alterar pontualmente tudo o que está definido para atender pontualmente uma ou outra pessoa. Portanto, entenderam bem, mas onde me incomodou mais foi aquela classe especial. Quer dizer que gente com
outro tipo de deficiências. Não são deficientes físicos, mas são deficientes. E que não têm acompanhamento. Por quê? É preciso que eles compreendam. E nós não temos docentes preparados para os compreender. Quer dizer que aquela turma desses deficientes saem de casa para aqui conviver, ver que estão numa escola, mas a progressão académica é quase nula. O Presidente da República visitou também o Programa Materno-Infantil PMI. Na Ilha do Príncipe, a população concentrou-se no cais de Santo António e prestou homenagem às vítimas do fatídico naufrágio do navio Anfitrite há 4 anos. À semelhança do que foi feito no ano passado, a população do Príncipe concentrou-se no Porto Cais para prestarem homenagem às vítimas do fatídico naufrágio do navio Anfitrite em 2019. A esta causa juntou-se várias individualidades, entre elas membros do poder local, familiares das vítimas e confissões religiosas. Questionado a refletir sobre a data, o secretário do Ambiente, Júlio Mendes, manifestou o seu sentimento sobre o ocorrido. Esse navio que foi ao fundo, digamos, foi a pique, trouxe um constrangimento bastante para a Ilha do Príncipe, economicamente e também para as populações do Príncipe e os familiares. As pessoas, muitas famílias ficaram sem pais, sem mães, sem irmãos, sem compadre, etc, etc. Hoje, completando 4 anos, nós que estamos vivos, que assistimos essa tragédia cá no Príncipe, sentimos, porque nesse momento era momento que as embarcações chegavam com muitos corpos e nós presenciamos essa situação. E então é momento sempre de reflexão para nós recordarmos aquilo que foi aquele dia tão negro para a Ilha do Príncipe. Só bem há pouco tempo que houve um cidadão, um empresário, colocou um navio cá no nosso país para poder fazer a ligação normal entre as ilhas. Daí que, só para verem de que essa perda, esse acidente causou um impacto muito negativo para o país. Coragem e força foram palavras de conforto dirigidas pelo presidente do governo regional, Felipe Nascimento, aos familiares e amigos. 4 anos depois, o que fazer para repor, para recuperarmos o que perdemos? Minhas senhoras, meus senhores, há coisas que jamais vamos recuperar. Resta-nos de facto a fé que todos nós temos. Precisamos ter coragem dentro de nós e os que são cristãos, os que acreditam, respeitarmos, se calhar, por ser a lei da vida, por ser a imposição que Deus só Ele sabe explicar o porquê. É o momento de nós, mais uma vez, dirigirmos, não diria apenas aos familiares dos que perderam entes queridos, mas dirigimos uns aos outros, a todos, porque, a fim e ao cabo, toda a população do Príncipe e mesmo de São Tomé e Príncipe, perdemos gente nesse dia. População da região prestando homenagem às vítimas de naufrágio do navio Anfitrite. Alguns moradores da Mesquita estão em contenta com a vizinha por causa da falta de servidão de passagem. O caso já foi entregue às autoridades competentes. Este murro erguido por Neide Gentil que está a causar o descontentamento das suas vizinhas que alegam já não terem onde passar, principalmente nos tempos chuvosos. Não, ninguém passava e aqui era creche. Nós queremos espaço que tinha aberto, que ela tapou. Porque quando o irmão dela construiu esse quarto aqui, ele construiu e deixou esse espaço aqui para a gente poder passar. Então, quando ela tapou esse espaço aqui, nós não temos onde passar. A gente passa aqui dentro dessa lama. A senhora vem, agora a senhora fica que está um bocadinho seco. Mas quando a chuva cai, aqui fica cheia, como o senhor disse mesmo, aqui fica cheia. E já tem criança que caiu aqui com vasilha d'água. Aqui a passar daqui. O caso já foi entregue às autoridades competentes. Fui para o cadastro ontem, era para eles virem 15 euros. Eles disseram que o rapaz que faz isso, parte isso, não estava no momento.
Então, eles vão vir 15 horas. Não, com toda essa chuva ao mesmo tempo, eu acho isso que eles não vieram. Mas eu espero que eles venham hoje. Mas o que eu quero é que nós queremos justiça, que para ela saber que ela fez mal, nós não queremos para ela não fazer cercado. Só queremos 2 metros de passagem. Só isso que a gente quer. A gente não quer mais nada. É só ela entrar, ser paz, entrar na paz, ser conscienciosa, ser conscienciosa daquilo que ela fez. A TVS contactou Neide Gentil, que não quis prestar declarações, mas avançou que vai aguardar a decisão das autoridades judiciais. Uma retroescavadeira da empresa José António Alves, na Ilha do Príncipe, foi destruída pelo fogo nesta segunda-feira na estrada que liga a zona de Porto Real. O incidente não causou vítimas. Foi neste estado de destruição que o fogo deixou nesta segunda-feira esta retroescavadeira pertencente à empresa JAA na Ilha do Príncipe. Os danos no aparelho podiam ser menores se a Ilha do Príncipe dispunha de uma unidade dos bombeiros com dinâmica e condições de trabalho. Reclama a população que ajudaram a conter as chamas com o uso de baldes e extintor da EMAI. Fogo está ali, está acende. Flarma chamar bombeiro bem sem água, que tem nada. Então a tapela, mas o príncipe não está mal. Nós não estamos morrendo na barco, que tem solução. Família está perdendo família. A nós está pedindo apoio para pagar, que o bombeiro também sem água. Está chegando ali sem água. Se falar esse bombeiro vinha antes, mas que a coisa ali está pegando fogo sim. Eu venho de Santo Tomé e Príncipe, eu sabe de Príncipe. Para o príncipe está dependendo de Santo Tomé. Então você está dependendo de Santo Tomé, para Santo Tomé também jobe para nós também ali. Se fosse uma casa que tivesse pessoa dentro dela viver, como que o bombeiro vem até sítio que fogo está nele, sem água no carro, chega aqui e vai embora? Polícia tem que tomar, com alguma história de comunidade, tem que tomar balde, outro tem que emprestar balde de uma senhora velha daqui, aqui embaixo, para poder apagar fogo. Se não tivesse tanque d'água aqui, mais ou menos. Na sua abordagem sobre este caso de incêndio, o chefe da Delegação Regional dos Bombeiros deixou claro que as condições para respostas aos incêndios na região não são favoráveis. Tendo em conta que o nosso caminhão encontra-se na manutenção, nós fizemos o abafamento da chama com bardes, com apoio da população e extintor daqui de EMAI, de forma que diminuísse a intensidade da chama. Principalmente nesse tipo de ocorrência aqui, da cobertura de incêndio, nós precisamos de um caminhão de primeira intervenção, por menos de 2.500 litros, de forma que chegasse mais rapidamente ao local de sinistro. O secretário regional para as infraestruturas que se deslocou ao local do ocorrido lamentou a falta de qualquer nível de segurança nesta máquina pesada que pudesse evitar este incêndio. Entretanto, sublinhou que tudo será feito para que haja melhorias. O carro que temos é um carro muito pesado, mesmo que ele estivesse a funcionar, chegaria aqui com algum atraso. Logo, temos que aqui felicitar a intervenção rápida do bombeiro em termos de tanto procedimento, e aqui foi a chave para podermos extinguir o fogo, mas próprio esta máquina pesada deveria ter algum nível de segurança do ponto de vista de equipamento para extinguir o fogo, porque se tivessem, a máquina não incendiava. Logo, o nosso apelo é este, queremos melhorar e pedimos toda a assistência também do Poder Central para que o Corpo de Bombeiro aqui na Ilha do Príncipe possa ter mais meios humanos e equipamentos para podermos, nestas ocasiões, poder dar resposta e salvar vidas e bens materiais. Fogo provocado pelos circuitos no motor a deixar danificada uma retroescavadeira na Ilha do Príncipe. É o final, boa noite. Voltamos a nos encontrar amanhã à mesma hora. Desde sempre, até sempre.